Era 16 de abril de 2022. Uma noite fria de sábado da Aleluia. Eu pretendia ir à missa, mas minha mãe estava desanimada. Estava muito frio, uma garoa muito fria. Então, de repente, meu sobrinho chegou com uma vela desse tamanho e nos chamou para ir à missa. A minha mãe logo topou, porque não era de costume de meu sobrinho querer ir à missa. Então, ela virou para o meu pai e falou que iríamos à missa. Então, entregou-lhe o blusão preto para ele, ele deitou-se no sofá, pegou sua cobertinha verde e deitou ali, ficou vendo TV. Então, peguei meu terço e fui para a igreja. Só que no caminho eu lembrei que eu não poderia entrar sem máscara. Eu estava sem. E o meu terço com as mãos, eu voltei para pegar a máscara. Não sei porquê, deixei meu terço sobre o móvel da sala, peguei a máscara e saí. Fomos para a igreja. Eu, minha mãe e meu sobrinho. Lá, chegando, a missa já estava começando. Foi uma missa linda, vigília pascual. O padre fez uma homilia linda. Era uma paz tão grande que eu sentia com aquelas palavras. Eu não entendia, mas eu estava sendo preparada. E assim, já no final do ritual, saímos ao redor da igreja com as velas acesas. Aquela procissão parecia que eram estrelas cintilantes. As pessoas contornavam a igreja rezando, cantando. E assim fizemos o percurso. À medida que nos chegando à igreja, íamos adentrando. Mas quando eu chego, eu vejo a minha prima conversando com minha mãe. Ela não teria ido à missa. Falando que foi nos buscar. E eu pergunto, o que aconteceu com meu pai? E ela, seu pai passou mal. Seu irmão encontrou caído no banheiro. Então, saímos logo e já fomos com meus primos que nos esperavam. Chegamos imediatamente em casa, era bem próximo da igreja. Já na porta de casa, vejo o carro do SAMU. E lá dentro, meu pai, meus irmãos à porta. E eu pergunto, mas o que aconteceu? Papai estava tão bem. E novamente eu ouço. Ele foi encontrado caído no banheiro. Já era costume, às vezes, ele ficar em casa sozinho. Ele estava bem. Então, segui com meu primo para o hospital. E eu pensava, mas o que aconteceu? O papai estava bem. Ele passou o médico sexta-feira e me veio a lembrança. 8 meses atrás, o médico dele havia falado que se ele tivesse um outro AVC, seria fatal. Cheguei imediatamente no hospital. Adentrei naquele quarto frio. Meu pai, sim, com os aparelhos sobre o seu peito.
Ele parecia que tremia de frio. Eu o cobri. Então, ali, eu peguei as suas mãos e entrelacei junto às minhas. Olhei para ele e disse: Papai, se o senhor puder esperar os seus 80 anos, que o senhor volte. Mas só se for caminhando. Se não conseguir comer, a comida eu coloco na tua boca. Mas não obtive nenhuma resposta. E ali eu lhe beijei, dei um beijo em sua testa, como sinal de meu amor e despedida. E disse a Deus: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor vá em paz. E saí. E me pediram para sair, pois ele precisaria de ir para o CTI. Já lá fora, meu irmão já havia avisado os outros irmãos. E eles já vinham em passos lentos. Segunda-feira à noite, os 6 irmãos já haviam chegado. Estavam todos ali. Todos aninhados ao redor de minha mãe. Como meu pai sempre gostava de ver a família unida. Era a coisa que ele mais prezava, de ver todo mundo reunido. E ali, um ia dando força para o outro. A gente ia conversando. E ali, íamos contando as histórias do nosso velho e querido GPS. E assim foram 4 dias. As idas e vindas do CTI eram sempre com uma tristeza, pois ele continuava do mesmo jeito, sem nenhuma melhoria. E continuávamos unidos, reunidos ao redor da mesa, a mesa imensa. E ali minha mãe, com a garrafinha de café e os biscoitos que ela preparava carinhosamente para a gente, ficávamos todos ali. Ali conversávamos, contávamos as histórias de peraltices e teimosias dele. Como ele tinha histórias para contar. E isso ia nos aquecendo, ia nos fortalecendo, íamos conversando sobre o processo da morte. Isso ia nos ajudando a ganhar forças para superar aquele momento de ausência dele ali em casa. E assim, meus irmãos, eles iam se entendendo uns com os outros. E assim, madrugada de 21 de abril, 2h20 da manhã, acordo como se fosse uma pluma passando sobre meu rosto. Meu irmão, um dos meus irmãos mais novos, Gildinha, chegou a hora e me abraçou fortemente. E ali eu só lhe disse: sim, eu sei. Ficamos um tempo abraçados. E em seguida ele saiu e eu fiquei a pensar: lá se foi ele, montado em seu cavalinho branco, com o seu chapéuzinho. E comecei a enviar mensagens para os familiares distantes. Então, mais tarde, me preparei, arrumei e fui encontrar-se com ele, já lá na funerária. Ao chegar, eu encontro, já frio, mas com um semblante tão sereno
Ele estava tão tranquilo, tão em paz. E isso me confortava. Mas ali diante de seu corpo, eu fui conversando baixinho com ele. Ali eu pedi perdão, papai. Me perdoa pelas vezes que eu não fui uma boa filha. Mas também eu agradeci pela minha existência. Obrigada pela vida que o Senhor me deu. Obrigada pelo legado que o Senhor me deixou. As histórias. E olha, papai, eu hei de contar história para as pessoas, para aquecer o coração das pessoas. E olha, principalmente para os velhinhos, eu irei contar muitas histórias. E assim, mais tarde, é chegada a hora. Então, os 7 filhos o levam até o carro, para que ele pudesse seguir para sua morada eterna. E lá fomos, acompanhando, cantando aquela música que doía até a alma. E assim ele chegou, lá o deixamos. Mas eu fui, com o passar do tempo, procurando entender. Por mais doloroso que aquele momento foi, que a morte não nos separa de quem amamos, que eles continuam vivos em nosso coração. E eu comecei, então, uma busca para entender, para me ajudar a curar daquela dor que eu sentia. Então eu procurei entender que entender a morte torna a despedida e o luto mais leve.